Alô? Oi? Que a paz do nosso Mestre Irmão Jesus invada os nossos corações e permaneça em nós. Tinha alguém dormindo, não? Tinha, né? Tinha. Então já sabe que tem esse susto inicial. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Paulo Estevão. É uma alegria imensa estar aqui, vê-los aqui hoje, poder falar sobre a doutrina espírita, tomarmos esses quase 60 minutos para nós conversarmos sobre Jesus, sobre a doutrina que Ele nos prometeu como Consolador, a doutrina que nos esclarece, nos faculta a oportunidade de tirar as nossas dúvidas, acalmar os nossos corações. A doutrina espírita não vai nos livrar de todas as coisas pelas quais nós precisaremos passar, mas ela será um sustentáculo. O esclarecimento nos liberta de algumas prisões, e a doutrina espírita nos oferece, sim, o esclarecimento, a consolação para algumas dores. Obviamente, cada um de nós tem a oportunidade de receber a doutrina espírita de uma forma diferente. Nós temos as nossas bagagens individuais, a nossa construção intelectual e moral em cada uma das existências. Não dá para nós dizermos, pelo simples fato de estarmos na Terra, que estamos necessariamente todos no mesmo nível evolutivo. Alguns com um desenvolvimento intelectual a mais num determinado campo, outros em outro, outros ainda carentes desse desenvolvimento, já no âmbito moral, alguns já mais fortalecidos, outros ainda, eu diria assim, imaturos. Mas, em linhas gerais, estamos verdadeiramente numa escola cujo diretor, vamos dizer assim, além de já ser um irmão mais velho, de ter atingido o topo da escala evolutiva, não descuida de nenhum de nós. Quando nós começarmos a mudar a nossa visão, o nosso olhar para as coisas, sair de um determinado patamar e buscar ascender um pouco, sair daquele estado que nós nos encontramos, procurar ascender um pouco nessa escala progressiva da nossa evolução, nós vamos começar a perceber outras coisas. Temos a oportunidade de perceber outras coisas. E isso, além de libertador, é consolador. Repito, não é entrando na doutrina espírita que nós vamos deixar de passar pelas coisas que nós precisamos passar, pelos aprendizados que nós temos que colher, que aprender, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nisso se manifesta a justiça de Deus. Então, não é conhecendo da doutrina espírita que nós vamos nos afastar das coisas, das experiências pelas quais nós precisamos passar. A doutrina espírita, ela será um sustentáculo. Ela haverá de nos fortalecer pelo esclarecimento que ela nos entrega. Então, o tema que nós vamos conversar hoje, não vos inquieteis. Eu queria já saber de vocês, quem foi que veio hoje pelo tema? O que é que o tema despertou em vocês? Não precisa ficar com vergonha, se ninguém levantar o braço não tem problema, a gente trabalha do mesmo jeito. Olha aí, ninguém veio pelo tema. Muito bem. Olha, muito bem, então pronto, já tem uma pessoa lá atrás, tem mais 2, 3, o pessoal já está deixando de ficar tímido, né? Quem veio hoje para casa totalmente sem saber o tema?
Esse é o pessoal que caiu de paraquedas. Todo mundo é PQD, né? Caiu de paraquedas, não está fazendo nada, vou ali para o Paulo Estevão, ver se eu ouço alguma coisa. Vai que a gente vê um espírito por lá. Seja bem-vindo, meu irmão. Né? Sei lá, tá na casa espírita, né? Vai que rola, né? Passa um espíritozinho, morro de medo. Olha, não tem bicho para ter mais medo de espírito do que espírita. É ótimo. O pessoal entra na mediúnica, doido, naquele afã, vou fazer uma mediúnica, vai que a gente vê um espírito. Aí na hora que o pessoal está relaxando assim, mentalizando, aí basta o vizinho aqui do lado respirar mais forte. Nossa, querida, é aquele momento da parada cardíaca, né? Você desencarna, vai no plano espiritual e volta. Espero que não seja comigo. Ora não. Então nós temos umas criaturas aqui que vieram para casa sem nem saber qual é o tema, né? Tipo assim, roleta russa, né? O que der, muito bem. O tema que nós vamos tratar então, para quem não sabe, é: não vos inquieteis. Perguntinha. Estamos nós vivendo tempos de inquietação? Tipo assim, né? Só estamos. Significa, meu irmão, que você que caiu de paraquedas aqui na casa já tem a certeza que não está aqui por acaso. Não há acaso na criação divina. Não há acaso. Até aquilo que você diz assim, mas é muita coincidência. Tenha certeza absoluta que há todo um preparo, todo um propósito para que isso aconteça. Alguém aqui trabalha em algum tipo de organização humana em que exista um líder coordenando algum processo? Sim? 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 Significa que você tem, minimamente, uma pessoa coordenando processos, elaborando tarefas, distribuindo tarefas, reunindo a turma para poder distribuir as tarefas, acompanhando a realização das tarefas, cobrando resultados, dando feedback, né? Precisa dar o feedback. Ó, te estabeleci aqui uma meta, a meta não foi atingida, o que a gente pode fazer para melhorar? O que eu posso fazer para te ajudar a atingir a tua meta? Está faltando o quê? Está faltando equipamento, está faltando material, está faltando logística, está faltando... Opa, vamos providenciar. Então você tem no mínimo uma criatura gerenciando esse processo, ok? Nós temos isso aqui na Terra, certo? É muito difícil nós imaginarmos que temos isso no plano espiritual também. O pessoal já ficou meio assim. A gente quer acreditar, mas fica sem entender muito bem, porque a gente não vê os espíritos, né? E aí, quando a gente não vê, a gente fica sem acreditar. Olha que coisa interessante. Nós estamos no ano de 2022. 2000 anos depois da vinda de Jesus aqui na Terra, que fez maravilhas que nenhuma outra criatura humana fez. Vocês conhecem alguém que andou sobre as águas, pessoal? Não? Mesmo? Não? Vocês conhecem alguém que já curou um cego só tocando-lhe a vista? E os surdos? Permitindo que eles ouçam, simplesmente aproximando as mãos. E dar voz a surdos, sem nenhuma intervenção cirúrgica. Já viu alguém? Não? Vocês já viram alguém colar uma orelha que foi decepada? Nossa, pera, começou assim, né? Iga, né? Quando Jesus estava para ser preso, e que o soldado romano avança na direção de Jesus para poder prender-lhe, Simão Pedro, para proteger Jesus, toma da espada e decepa a orelha do soldado. Jesus repreende Simão Pedro: guarda a tua espada. Pega no chão aquela orelha
Imaginem essa cena, projetem na tela mental de vocês. Jesus se abaixa, pega aquela orelha e cola a orelha no local dela. Vocês conseguem imaginar isso? Quem é a criatura mais próxima que vocês conhecem? Que quando uma outra pessoa se machuca, ela vai ao encontro e tenta reparar. Antes dele, mais próximo de nós. Mães e pais. Não é assim? Dedinho machucado, cortado, ela pega, dá um beijinho. Não é assim? A gente não faz isso? A gente não acolhe? A gente não aproxima? A gente não cuida? Imagine uma criatura que já conhece todos os amores, já passou por todas as situações de vida de cada um de nós. Todos nós reunidos aqui nesta sala, todas as criaturas encarnadas na Terra. Todas as situações de vida que cada um de nós já passou, Jesus já passou. Tendo chegado ao topo da escala evolutiva, atingiu a condição de espírito puro, não necessitando mais encarnar para provar-se ou reparar as suas faltas. Na Revista Espírita de fevereiro de 1868, nós vamos encontrar referência a esse tipo de espírito, a esse quilate que o espírito atinge. Nós temos mensagens de Fenelon e outros espíritos falando sobre os Cristos. A condição mais elevada que um espírito pode atingir. Aqui na Terra a gente tem a graduação, né? Você termina nível médio, aí você entra na faculdade, você faz uma graduação, não é? Aí quando termina, você faz especialização? Pode fazer, não pode? Quantas? Tantas quantas você quiser. Até porque se você terminar a primeira e achar que não era aquilo que você queria, você volta, faz outra graduação, faz outra especialização, né? Aí você diz assim, agora eu quero fazer um mestrado. Aí a gente faz mestrado? Pode fazer, não pode? Pode. Aí você pode fazer doutorado também? Tem inclusive mestrado com doutorado junto, né? Tudo junto e misturado. Aí depois você pode fazer pós-doutorado, não pode? Depois disso, tem mais alguma coisa? Me atualizem, que eu sou uma pessoa antiga. No meu tempo, a gente parava só no doutorado. Tem mais alguma coisa? Não? Imaginem que Jesus chegou ao pós-doutorado, uma projeção assim, bem grosseira, porque é o que a gente conhece. Imagina que Jesus chegou, tendo terminado a graduação, ele já fez várias especialidades, já fez mestrado em todos os campos do conhecimento, doutorado em todos os campos do conhecimento e mais algum pós-doutorado. Pós-doutorado é o Doctor Physician, é? Doctor Physician, é? Pois ele é essa criatura. Chegando a essa condição, ele não precisa mais reencarnar de jeito nenhum e ele já está num nível que ele conhece Deus face a face. Sabe quando uma pessoa tem uma intimidade tal que a pessoa pensa e o outro reproduz? Sabe aquele pessoal que está assim juntinho, aí a gente pensa numa coisa, eu estou pensando aqui numa música, aí quem está do meu lado cantarola a música? Já aconteceu? Estou pensando aqui numa música, aí o Fernando começa a assoviar, e a gente, eu estava pensando nessa música. Nós já estamos conversando por telepatia e ainda não percebemos. Tá? Condição do próximo mundo que se avizinha. Então, imagine uma criatura que quando Deus pensa, ele capta o pensamento de Deus imediatamente e realiza a sua vontade. Esse é Jesus. O governador espiritual da terra. Estava Jesus, no princípio de tudo, presidindo ao processo de formação da terra. O processo geológico de formação da terra. Conduzindo pessoalmente esse processo. Conduzindo equipes especialistas na formação de mundos.
Pera, tu tá delirando. Não. Não, verdadeiramente não. Há pouco tempo eu falei que aqui na Terra nós temos pessoas que coordenam processos, né? Então imagine um espírito que atingiu esse topo do conhecimento, pós-doutorado no conhecimento divino, tendo também o somatório de todos os sentimentos. Ele já foi pai, mãe, filho, tio, primo, sobrinho, primeiro filho, segundo filho, filho do meio. Filho do meio sou eu, não é ninguém, né? Filho do meio, nem é o primeiro, nem é o segundo. Tem alguém filho do meio aqui? Né? A gente nem é caçula, nem é o primogênito. É aquela coisa assim, tal. Não, mas tudo bem, Deus ama do mesmo jeito. Já foi amigo, primo, parente, patrão, empregado, soldado, general, político, cidadão. Já foi especialista, cirurgião, engenheiro, químico, biólogo, matemático, físico. Conhece todo o conhecimento do mundo, dos mundos, da criação. Então, coordenou o processo e coordenou equipes de geneticistas, fisiologistas, químicos, biólogos, geólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, todos que se organizaram para a formação da Terra. Lá em a Gênese, primeiro livro da Bíblia, nós vamos encontrar o relato da formação da Terra. E até o momento final que Jesus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas isso é cenas de um outro capítulo, né? Vai que a casa me chama para falar sobre isso. Muito bem. Até aqui, Pera, onde é que cabe o não vos inquieteis? Nós tivemos a oportunidade de receber aqui na Terra esse Espírito que encarnou para nos ensinar na prática como realizar a lei divina, que é a lei de amor. Já tendo enviado mensageiros antes dele para preparar a sua vinda, preparar os corações das criaturas encarnadas na Terra, iluminar as mentes das criaturas encarnadas, decidiu vir pessoalmente para nos ensinar a realizar, a concretizar o amor de Deus em nós, no nosso relacionamento com o outro, no nosso relacionamento nos grupos onde nós nos encontramos e no nosso relacionamento com Deus. Jesus vem, encarna e desenvolve a sua missão por 3 anos, somente. Durante 3 anos ele desenvolve a sua missão. Muitas criaturas na época dele, como ainda hoje, têm dúvida da envergadura desse ser. Será ele verdadeiramente o representante de Deus? Nós vamos encontrar Jesus tendo subido ao Monte Tabor, acompanhado de apóstolos, afasta-se um pouco dos apóstolos, vai orar, transfigura-se, e os apóstolos presenciam um fenômeno de materialização de 2 espíritos que não eram contemporâneos de Jesus. Quem eram? Elias, quem mais? Moisés, quem foi que falou, senhor? Moisés e Elias. 2 espíritos que não eram contemporâneos de Jesus. Detalhe, também não eram contemporâneos entre si. Como é que os apóstolos reconhecem esses 2 espíritos? Porque eles dizem assim, mestre, que bom que nós subimos contigo. Se tu quiseres, nós podemos descer e montar mais 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e outro para Elias. O pessoal tinha rede social naquela época? Como é que aquelas criaturas sabem que era Moisés e Elias? Pera, estou com dúvida no que tu está falando. Vai lá na internet, que serve também para a gente pesquisar essas coisas. E procura o fenômeno da transfiguração do Monte Tabor. E você vai ler isso aí.
Significa então que é mais provável que essas criaturas se manifestassem com mais frequência, ou não? Porque Jesus não diz. Os apóstolos não perguntam: mestre, quem são esses dois fantasmas que estão ao teu lado? Aí Jesus diz: está reconhecendo? Não, meu filho, é Moisés e Elias. Ele não fala. Os apóstolos é que falam. E naquele momento, uma nuvem se aproxima para sobre Jesus. Os apóstolos ficam amedrontados e uma voz saindo da nuvem, fenômeno de pneumatografia, diz: eis aqui o meu filho, em quem me comprazo, escutai-o. Vou aproveitar e dar um pause para convidá-los a vir a estudar a doutrina espírita. Quem tem vontade de estudar a doutrina espírita? Levanta só um braço, assim, os braços tão tímidos, né? Tu não vale, viu, Paulo? Eu sou facilitadora do estudo da doutrina espírita, ESD 1, sábado de 8 às 9h30. Venham estudar a doutrina espírita conosco. Vocês vão ficar encantados. Tem umas criaturas aqui que eu já estou reconhecendo atrás das máscaras, não é, Paulo? Que já podem testemunhar isso. Venham estudar a doutrina conosco, não é? Muito bem. Então, a voz fala sobre o filho e ainda diz: escutai-o. A autoridade daquela voz diz: eis aí o meu filho. Observem que o fenômeno da pneumatofonia, que é essa voz direta, também era algo comum. Porque se os apóstolos ouvem e não estranham o fenômeno, é porque o fenômeno era comum. Deus falava já com as criaturas. Temos então aí o selo, garantia de Jesus, dado pelo próprio Pai. Pulando um bocadinho na história, nós vamos chegar no Sermão da Montanha. Quem aqui já teve a oportunidade de olhar, de passar os olhos, fazer uma lida no Sermão da Montanha? Queridos, vou convidá-los a isso. Se quiserem anotar no celular, anotem, se não gravem na memória. Mateus capítulo 5 e capítulo 6. Sermão da Montanha. A partir do capítulo 6, nós vamos encontrar o momento em que Jesus vai nos convidar a não nos inquietar pontualmente. Porque em muitos outros momentos ele disse para que nós não nos inquietemos. Quando ele vai dizer, quando ele afirma: vós sois deuses. Ele diz que nós temos um potencial construtivo imenso, que nós podemos colocar isso para fora, multiplicar as nossas virtudes, construir em tamanho menor o que ele já consegue construir em tamanho maior. Ele nos convida a construir um mundo interior novo. Toda vez que nós estivermos nos incomodando com a trave, com o cisco no olho, o cisco no olho do irmão, volta o olhar para ti mesmo, corrige a trave, tira a trave que tem no teu olho, ou melhor, retifica as tuas mazelas interiores, modifica o teu mundo interior, e aí vai ajudar o irmão a tirar o cisco dele. Jesus nos convida o tempo inteiro a não nos inquietar com determinadas coisas, principalmente com o mundo exterior. Nós nos inquietamos com o cisco no olho do outro. Lá em João capítulo 21, Simão Pedro estava inquieto com o que ia acontecer com João, o evangelista. E pontualmente, no Sermão da Montanha, lá em Mateus 6, Jesus vai perguntar para a gente: você está preocupado com o que tem que comer? Você está preocupado com o que tem que beber?
Está preocupado com o que tem que vestir? Trazendo para o dia de hoje, o que é o comer, o beber e o vestir? Será que diz respeito somente ao mundo material? Vixe, hoje é dia 4, amanhã eu já tenho que fazer o mercantil para o mês. Estou preocupado com o mercantil que eu tenho que comer e beber. E o vestir? Eita, eu tenho que comprar roupa para poder vestir, para poder sair de casa. Será que é essa a preocupação? Ou Jesus nos convida a preocupar-nos com outras coisas que são mais duradouras? O que precisamos comer e beber para alimentar a alma? O que precisamos vestir como corpo material para poder atuar no mundo físico? Aí ele continua perguntando: acaso estáis preocupados com tudo isso? Não vos inquieteis com essas coisas. Olha, os pássaros dos céus, eles não plantam, não colhem e não guardam em celeiros. Mas eles têm o que comer, não lhes falta nada. Mas aí eu pergunto, os pássaros dos céus, eles ficam sentados esperando que o trigo venha até eles? Não, né? Eles precisam bater asas e procurar o alimento. Acordar cedo. Nossa. Precisa acordar cedo. Jesus continua dizendo, continua preocupado. Olhai os lírios do campo. Eles não tecem e não fiam. E nem Salomão, que foi o rei mais, vamos dizer assim, rico, abastado, nem Salomão se vestiu tão dignamente quanto os lírios do campo. Quem cuida então dos lírios do campo? Porque os lírios do campo não podem sair e ir caminhando. Imagina, coisa linda, o lírio se levantar e ir caminhando com as raizezinhas dele até algum local para ele poder se alimentar. Ele está preso à terra. Mas há alguma providência ao redor disso para mandar sol, chuva, matéria orgânica, para que sirva de alimento para aquele lírio. Não é assim? Jesus vai continuar dizendo: acaso imaginais que Deus não sabe de todas essas tuas necessidades? Vamos trazer para o dia de hoje. Estamos inquietos com o dia de amanhã, com o emprego, com o custeio da vida, com o futuro dos filhos, com o futuro da gente. O que acontecerá com a humanidade? Estamos inquietos com a pandemia? Estamos inquietos, preocupados com a política? Estamos inquietos com o outro, quando o outro tem e eu não tenho? Estamos inquietos porque eu tenho e o outro não tem? Quais são as nossas inquietações? Estamos inquietos pelos relacionamentos conflituosos? Estamos inquietos pelo abandono, pelo isolamento, pelo esquecimento, pelo individualismo, pelo materialismo, pela frieza dos corações? Quantas são as inquietações que habitam hoje o nosso mundo interior, mente e coração? Porque tem coisa que a gente só pensa e não sente. Tem coisa que a gente só sente e nem quer pensar. Tem coisa que a gente pensa e sente ao mesmo tempo. Jesus vai perguntar ainda: vocês que são imperfeitos, quando um filho pede um pão, vocês entregam o quê? Uma pedra? Não, né? Um pão. E quando pede um peixe, entregam o quê? Uma serpente? Também não. Nós, vocês, Jesus dizendo, vocês que são imperfeitos, quando um filho pede comida, você oferece comida?
Quando um filho pede abrigo, você oferece abrigo. Quando um filho sofre, você ampara. Quando um filho chora, você acalma. Quando um filho acorda de madrugada no meio de um sono, de um sonho ruim, de um pesadelo, o que nós fazemos? Acolhemos o filho, colocamos no braço, às vezes levamos para dormir na nossa cama, ou deitamos com ele na cama dele. Estamos presentes, amparando, protegendo, sustentando aquele que está em sofrimento. Não é assim? Nós que somos imperfeitos, fazemos isso com aqueles a quem amamos. O que nós podemos esperar de um ser que é todo perfeição, todo amor, todo justiça, todo bondade, todo misericórdia? Será que nós não podemos esperar bem mais do que isso? Jesus vai dizer de novo: acaso imaginais que Deus não sabe de todas as tuas necessidades? Ele que conhece do mais secreto dos nossos pensamentos, do mais secreto dos nossos corações? Aí vem um ponto muito interessante, porque aí Jesus põe aquela multidão para refletir, e aí ele dá uma pausa e diz assim: antes de se inquietar com todas essas coisas, edifica primeiro o reino dos céus em vossos corações, e todas essas coisas vos serão dadas. Então vamos pensar o que é isso. Edificar o reino dos céus em nossos corações. Eu vou pedir permissão a vocês para ler os 3 últimos versículos desse capítulo de João, tá certo? É bem rapidinho. Aproveita, inclusive, para pescar que horas são. Olha, que coisa boa. Ainda vou deixar vocês de castigo mais um bocadinho. Bem no finalzinho. Bem no final. Aliás, eu disse que iam ser as 3 últimas, mas eu vou voltar só um pouquinho aqui. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aquilo que está mais escondido no nosso eu interior, aquilo que a gente esconde de todo mundo, e às vezes a gente quer esconder até de nós mesmos, Deus conhece, Ele sabe. Jesus vai dizer: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia as inquietações do dia. Para o dia de amanhã, nós nos ocuparemos com as inquietações do dia de amanhã. Quando nós antecipamos as inquietações do porvir, nós trazemos uma gama de assuntos que podem até nem chegar a existir, porque o amanhã depende de hoje. Eu estou me inquietando com o dia de amanhã, mas pode ser que o problema que eu esteja antevendo para amanhã, eu consiga a solução hoje. Então, por que gastar energia desnecessária com algo que eu ainda nem sei se vai acontecer? Ai, Pera, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Por quê? Será que não se consegue tentar, pelo menos tentar mudar, para esperar uma coisa diferente para amanhã? Jesus diz que é possível, quando ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Acabei de falar que as aves dos céus buscam o alimento. Não disse isso?
Lei do trabalho. A criatura humana precisa laborar na construção do seu próprio destino. O dia de amanhã depende do trabalho que é realizado hoje. Se você quer construir o reino dos céus. O bem de amanhã, ele é plantado hoje. Mas o mal de amanhã é plantado hoje também. Se nós queremos buscar o reino dos céus, nós vamos trabalhar nesse sentido. Junto do reino dos céus, a sua justiça. E o que é a justiça do reino dos céus? Ai, pera, não está ali escrito não. Onde é que eu vou encontrar isso? Tem uma fala de Jesus que vai falar sobre a justiça. Qual é? Ô, pera, eu não sabia que tinha arguição aqui. Era desse jeito. Se soubesse, eu nem tinha vindo, né? Quem gosta aqui de ganhar uma surpresa? Quem gosta? Gosta? Gosta assim de chegar assim, por exemplo, para trabalhar e ter um chocolate assim em cima da mesa e dizer assim, como você é especial? Aí você fica assim olhando para todos os lados para saber quem foi, né? Nossa, que legal. Quem gosta de receber uma mensagem no dia do aniversário? Tem gente que não gosta de aniversário. Sem problema. Né? Legal? Quem gosta de receber uma mensagem no WhatsApp só assim, lembrei de você agora. Pessoal, eu adoro cuscuz. Então, quando vocês pensarem no cuscuz, encontrarem cuscuz, vocês vão lembrar de mim, aí façam uma prece por mim, viu? Chega para mim. Vou saber que vocês estão pensando em cuscuz também. O pessoal que estuda comigo já sabe que eu gosto de cuscuz, né? Tudo o que você deseja para si, você pode fazer primeiro para o outro. Não foi isso que Jesus disse? Faz para o outro tudo aquilo que você gostaria que lhe fizessem. Essa é a justiça do reino dos céus. O verbo é de ação e antecede toda a frase, faz para o outro. Chama a criatura a atuar no mundo, realizando coisas positivas, multiplicando o bem e criando um círculo vicioso positivo. Ou melhor, um círculo virtuoso positivo. Se eu gosto, acho muito legal, acho gostoso quando alguém liga para mim, poxa, lembrei de ti, vi isso aqui, vi um cuscuz com ovo mexido assim, um cafezinho pretinho, bem quentinho. Chega, eu senti o cheiro do cuscuz, aí manda para você. Não é gostosa essa sensação? Por que a gente não faz isso para as pessoas? Olha, eu ouvi essa música, me lembrei de ti. É uma forma de bênção que você distribui. Gosta de ser lembrado no dia do aniversário? O que te impede de ligar para a criatura e dar os parabéns no dia do aniversário dela? Hoje nós estamos num mundo de facilidades, de rapidez, né? De superficialidade. Eu ainda sou do tempo que a gente pegava o telefone e ligava. Hoje a gente manda só uma mensagem no WhatsApp. Nós todos. Quando a gente recebe uma ligação no dia do nosso aniversário, a gente passa o dia todinho com aquele sorriso pregado no rosto, que ele não se desfaz, porque a gente foi tomado de uma surpresa que não faz mais parte da nossa vida. Não é gostoso sentir isso? E por que a gente não proporciona isso para as criaturas? Quando nós andamos no trânsito hoje, você vai aqui dirigindo o seu carro, está na avenida principal, tem uma rua perpendicular, secundária, o carro vai avançando, a maioria de nós faz o quê? Acelera. Olha aí, o atrevido, doido para passar na minha frente. Aí, eu sou o bichão, aí passa. Que tal se nós começarmos a mudar as nossas condutas? Viu que um carro se aproxima, freia, dá sinal de luz.
oferece a passagem e comece a perceber que na sua vida as coisas vão começar a mudar. Vai entrar no elevador? Está na fila? Está no seu lugar, o direito é seu de entrar? Ok, segure a porta e permita que outras pessoas passem. Gentilezas, cordialidade. O elevador só cabe 5 pessoas, Pera, porque nós estamos sob um decreto que impede o acúmulo de gente. Não tem problema, deixa passar 4 e você entra. Ai, Pera, mas se vier 2 pessoas grudadas uma na outra assim, né, pregadas assim nos braços, aí vai fazer o quê? Dar uma voadora nos peitos da pessoa para a pessoa cair? Não, criatura. Espera o próximo elevador, não tem problema. Se tiver tempo suficiente, quiser fazer uma atividade física, vai pela escada. Cuidado para não ter uma parada cardíaca no meio do caminho e morrer por lá. Então, espera o elevador mesmo. Tranquilo. Chega para trabalhar, 10 minutos antes, faz uma prece. Mentaliza todos os colegas de trabalho. Cada um de nós tem um anjo da guarda. Sabem disso, não sabem? Ninguém está sozinho. Até naquele momento que você está só, trancado dentro do seu quarto, com a luz apagada, debaixo da coberta, eu vou dar uma dica. Dá uma olhadinha assim de lado, que você vai ver o seu anjo da guarda fazendo a mesma coisa. Ei, estou aqui. Nunca estamos sozinhos. Nunca. Se nós começarmos a multiplicar tudo aquilo que nós gostaríamos de receber, o que vai acontecer? Quiçá nós vamos começar a impactar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Quando você faz isso no seu local de trabalho, uma prece, antes de começar o trabalho, mentaliza aquela criatura, aquela bênção, né? Porque tem umas bênçãos, não tem assim? Tem bênção no nosso trabalho, tem bênção na família, tem bênção na casa espírita, né? Mas será que nós também não somos essa bênção na vida de outras pessoas? Será que se nós perguntarmos para aquele parente, aquele que a gente tem vontade de comprar uma passagem só de ida para Marte, sabe qual é, né? Será que se a gente perguntar para ele quem é esse parente na vida dele, será que ele não vai dizer que somos nós? Aí tu imagina, eu e o parente viajando para Marte, só nós dois. Né? É melhor ficar aqui mesmo. Então mentaliza aquelas criaturas, pede ao anjo da guarda delas para dar um abraço, um passe naquela criatura, deseje um bom dia para ela. Que o seu dia seja maravilhoso. Que você consiga resolver todas as pendências que estão de ontem. Ofereça-se para ajudar as pessoas. Termine o seu trabalho. E aí, colega, terminei o meu trabalho. Está precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Estou indo tomar um café. Posso trazer para ti? Às vezes, quando a gente oferece, a pessoa diz não. Porque já estamos tão acostumados a negar, né? Pois surpreenda. Se levanta para ir tomar um café, traz uma xícara de café para o colega, traz um copo d'água. Se for aquela bênção do trabalho, ele vai olhar para o copo, olhar para ti, olhar para o copo, para pensar que você botou veneno dentro. Será que tem alguma coisa aqui dentro, né? Não beba e bote lá de novo, por favor. Não precisa provar que não tem veneno, porque aí bota babinha dentro do copo, né? Aí a pessoa, não vou querer não. Ainda mais, né? Não, mas aí eu ainda sou do tempo que quando a gente bebe o subejo do outro, a gente se apaixona, né? Olha aí, vai que está todo mundo apaixonado aí. Olha que vírus maravilhoso que nós podemos disseminar, né? O vírus da gentileza. Passou lá na portaria, pergunta para o porteiro, olhando nos olhos dele, como é que você está, meu irmão? Está tudo bem? Como estão as pessoas em casa? As criaturas invisíveis da sociedade não são somente as que estão morando na rua, e tem muitas. O porteiro do nosso prédio, o zelador. Você sabe o nome dos porteiros do seu prédio?
Já teve oportunidade? Ele sabe o seu nome. Você sabe o nome dele? Já deu um bom dia olhando nos olhos dele? Mas a gente gostaria de receber esse bom dia? Bom dia, Paulo. Tudo bem com você, meu irmão? Bom dia, André. Como é que você está? Bom dia, querido. Como é que está a sua saúde? Tudo bem? Todos bem em casa? Edificar o reino dos céus em nosso coração é construir o reino que se avizinha primeiro em nós. Onde é que nós queremos morar, pessoal? Muitos de nós faz pesquisas e mais pesquisas na internet, conversa com um e com o outro. Eu quero ir morar em Paris. Eu quero morar em Portugal. Eu quero morar na Espanha. Quero morar na Alemanha. Eu quero morar em Itapipoca mesmo. Estou doida para ir morar em... Tem alguém de Itapipoca aqui? Não? Estou querendo morar em Quixadá, no Crato, Cratinho de Açúcar. Nossa, pegar as exposições do meio do ano, ainda sou dessa época, não sei nem se ainda tem. Estou querendo morar mesmo na beira do mar. Vou morar lá no Icaraí. Mas o Icaraí não tem mais beira do mar. Então eu vou morar agora em Capuí. Às vezes a gente não pensa assim? Quero morar numa casa, vou sair do apartamento. Quero morar num apartamento, vou sair de uma casa. Estamos na época de pensar qual é o mundo que nós queremos para nós. Somos os construtores desse mundo. E todas as vezes que nós nos inquietamos com coisas que não são necessárias, quando nós nos ocupamos com coisas que não são necessárias, nós perdemos tempo na construção desse mundo que se avizinha. Nós somos os construtores. Somos pedreiros, marceneiros, arquitetos, engenheiros, auxiliares. Fabricamos, somos oleiros. Estamos fabricando os tijolos do próximo mundo. Mas o que é que nós estamos construindo? Jesus esteve aqui. Deus disse que ele era o Filho de Deus e que nós o ouvíssemos. Ele disse para a gente, não vos inquieteis. Edifica primeiro o reino dos céus em vossos corações e todas essas coisas vos serão dadas. Busca primeiro o reino e a justiça do reino antes de qualquer outra coisa. Ocupemo-nos com a construção desse mundo, sem nos inquietar com as coisas que nós não podemos resolver. Porque a cada dia basta o seu mal. Algumas coisas que nos inquietam hoje não dizem respeito nenhum a nós. Se vocês pararem para prestar atenção, para pensar nisso, vocês vão ver. Não dizem respeito a nós. Se nós trocarmos a preocupação, a inquietação, porque quando nós estamos inquietos e preocupados, normalmente nós estamos inativos. Nós estamos parados e ocupando, gastando a nossa energia com a preocupação. Preocupação. Nós estamos nos ocupando antecipadamente. E se nós trocássemos, pegássemos essa energia e potencializássemos essa energia no trabalho, será que nós não conseguiríamos construir algo melhor, não? Eu estou preocupada hoje com o futuro do meu filho. Beleza, o que você pode fazer para ajudá-lo? Então, ao invés de você gastar energias com as inquietações, direcionar as energias para produzir algo que você possa fazer, realizar, para ajudar o outro, para ajudar a si mesmo. Jesus disse que nós somos deuses, que nós somos o sal da terra e que nós somos a luz do mundo. Vou fazer uma brincadeirinha com vocês já, tá certo? Para finalizar. Vou perguntar, para que serve o sal? Quem foi que falou?
dá sabor, não é? Tem gente que gosta de nada de sal, gosta do sabor do próprio alimento. Tem gente que gosta de um pouquinho de sal. Tem gente que gosta de muito sal. Não é assim? Cada um tem um gosto diferente com relação ao sal. Mas todo mundo concorda que o sal tem sabor? E que ele dá sabor aos alimentos? Concorda? Ok. Então nós podemos, se somos o sal da terra, nós podemos dar sabor às relações. Onde nós nos encontrarmos, nós podemos acrescentar uma pitada de sabor. Não é assim? Pode ser um pouquinho, mas se não tiver equilíbrio e for muito, aquela relação pode ficar difícil de ser digerida por causa do sabor, não é verdade? Equilíbrio. Para que serve mais o sal? Pessoal, faz o seguinte, quando você aumentar a pressão é ótimo. Quando vocês forem falar, só faz um sinal para mim, porque como nós estamos numa casa espírita, tá todo mundo de máscara, eu fico pensando que é voz direta, né? Aí eu fico pensando, nossa, é um espírito aqui, né? Quem foi que disse aumentar a pressão? É, criatura. Pode ser. Sal serve para proteção espiritual. Muito bem. Tem crenças nesse sentido. Serve para aumentar a pressão também. Sal grosso serve para proteção espiritual e para temperar aquele churrasco top, né? Tudo bem. Aumentar a pressão também, ok. Mas inclusive assim, ele serve tanto para mal quanto para bom, né? Porque a criatura já tem um problema de pressão alta. Come sal, perdeu o equilíbrio da alimentação, ela pode ficar se sentindo mal, né? Mas se a criatura está tendo uma crise de pressão baixa, o que é que a gente faz? Bota um salzinho na boca da criatura. Bota um salzinho dentro do leite, né? Aí daqui a pouco eu vou começar a dizer um salzinho na manga, né? Na siriguela. Para que mais que serve o sal? Para conservar, não é? Você tem uma carne, aí você precisa que ela fique mais tempo conservada. Aí você salga. Um peixe, aí você salga. Serve para conservar? Nós podemos conservar as relações. Olha aí quantas coisas nós podemos fazer. Dar sabor, proteção espiritual para quem acredita. Os espíritos codificadores vão dizer que determinados símbolos não funcionam, tá? O que funciona é a nossa intenção. Mas para que mais serve o sal? Por derradeiro, só tem mais essa. Ah, então tem mais, né? O sal também serve de moeda de troca, né? Em determinados lugares. Na verdade, ela tem essa função, é uma função intermediária, porque o destino da função era exatamente salgar ou conservar. Então você usava aquilo ali porque tinha no seu excedente e você podia trocar no escambo. Pessoal, quando a gente está na praia e que a gente cai e se machuca e rala o joelhinho quando a gente é pequenininho, o que é que o pai e a mãe da gente faz? Olha, só manifestação física aqui, menina, só voz direta, eu não sei de onde é que está vindo. Toma banho de mar que sara, não é assim? Porque a água do mar tem sal, né? Quando o nordestino está na caatinga e ele se machuca com os espinhos da vegetação, eles põem sal. Não é assim? Nós podemos também sarar, curar. Olha quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. Mas aí, por derradeiro, olha que coisa especial que nós podemos fazer. Eu vou precisar de alguém da casa que me ajude. Uma pessoa que fique aí atrás e uma pessoa que fique aqui na frente. Eu vou dizer para vocês o que é. Aqui na frente é porque ela vai fechar aqui a porta, não vai deixar vocês saírem. O que vai ficar lá atrás vai trancar também a porta e eu vou fazer um susto em vocês. Não, mentira. Mentira. Só para vocês ficarem, né, encantados. Meu Deus, se tinha alguém dormindo... Vocês têm celular? Todos têm?
Sim? Peguem o celular de vocês. Tem um dispositivo fantástico no celular de vocês, que é uma lanterna. Que é, criatura? É, porque eu vou apagar as luzes e vai ficar todo mundo pensando que vai ter espírito voando aqui por cima. Fica aí, criatura. É para apagar a luz. Acendam as lanternas de vocês. Todo mundo com a sua lanterninha? Ok? Bora lá? Querem ver como é maravilhoso o potencial que vocês têm? Apaguem as luzes, por favor. Todas. Meu filho, é bem rapidinho, tá bom? O pessoal que está assistindo pelo Instagram, fique tranquilo, não vai ter nenhuma manifestação espiritual não, viu, pessoal? Levantem as lanternas de vocês. Vocês podem se entreolhar? Podem? Nós somos a luz do mundo. Nós podemos fazer brilhar a nossa luz divina, desde que nós desejemos. Boa vontade precisa habitar os nossos corações. Se nós substituirmos a nossa inquietação pela coragem e pela boa vontade, nós vamos dar um passo grande, definitivo, o primeiro e mais firme para a construção do reino de Deus em nossos corações. Brilhem a vossa luz, não vos inquieteis. Quem preside os destinos da terra não dorme. Muita paz, meus irmãos.